Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Rafael Caldas. O Rafael é Country Leader da Amazon Logistics Brasil. Rafael, prazerzaço recebê-lo no programa. Prazer todo meu, Luciano. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês estarem aqui presentes e nos ouvindo um pouquinho hoje. E ótimo bate-papo, eu tenho certeza que será. Prazerzaço tê-lo aqui conosco. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado a você. Não posso deixar de começar o nosso programa sem falar da tua trajetória, sem falar da tua carreira. Você, há um bom tempo já, conseguiu identificar o mercado de e-commerce como uma oportunidade e hoje, mais do que nunca, quando a gente olha para o mercado, a gente vê que você fez uma aposta assertiva. Se puder compartilhar a sua trajetória para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua carreira, por favor, Rafael. Claro. Como a gente havia conversado um pouco mais cedo, eu comecei a minha carreira na área de tecnologia. Foi há 23 anos atrás, então os meus primeiros 10 anos, eu sou cientista da computação por formação, então meus primeiros 10 anos foram na área de tecnologia, trabalhando com diversas áreas dentro da tecnologia, de desenvolvimento de sistemas a projetos de comunicação satelital. Então, orbitei 10 anos nessa área, na minha terra natal, que é o Amazonas, que eu sou de lá, e eu trabalhava nessa área lá em Manaus, e eu quis expandir a minha carreira, eu quis vir para São Paulo naquela época, e foi quando eu estudei um pouco o mercado e vi que o que estava a coqueluche do momento era o e-commerce, né? Era o e-commerce, e a logística do e-commerce estava dando um boom. Então, buscando oportunidades, eu identifiquei uma oportunidade dentro de uma empresa que era, na época, a maior empresa de transportes para o e-commerce no Brasil, que era a Direct Express. E a Direct Express estava precisando de um PMO, de um gerente de projetos, para liderar o escritório de projetos da empresa que estava sendo criado naquele momento, porque estavam passando por uma expansão bem vertical. E conhecimento de gerenciamento de projetos, ele é o mesmo em qualquer área. Então foi aí que eu migrei para logística, começando com gerenciamento de projetos dentro da área de logística, já não tinha mais nada a ver com a área de tecnologia, e dessa forma os projetos de logística eles me deram bastante conhecimento, porque eu fazia questão de ter um boots on the ground, né, de ter presença ali no piso para implantar as operações, e eu entregava na época as operações no regime de turnkey, né, ou seja, no regime de entregar as operações funcionando, com todo mundo treinado e operando. Então isso me deu bastante conhecimento operacional e eu vi que eu gostava muito de operações. Foi quando, um ano depois, o presidente da empresa me ofereceu a posição para liderar as operações da empresa. E eu aceitei. Então foi aí que eu fiquei apaixonado de vez pela logística, porque eu tenho um pensamento muito cartesiano, eu tenho um pensamento muito lógico, binário, e fruto da área de exatas, né, que eu vim. Isso me ajudou muito a gostar da logística, a entender a logística, a entender que é necessária muita disciplina dentro da logística e que dessa forma você consegue ótimos resultados. Então eu fiquei apaixonado, não saí mais. A Direct logo na sequência foi comprada pela B2W, que era Americanas, Shoptime e Submarino. E logo na sequência, foi início de 2016, eu identifiquei uma oportunidade na Amazon do Brasil e entrei na Amazon do Brasil há 8 anos atrás. Que foi aí que teve uma história bem intensa nesses últimos 8 anos, que diria que equivalem a pelo menos uns 20. E como é que está sendo esses 8 anos? Quais são os desafios? Porque como você fez uma aposta assertiva lá, e quando a gente olha para o mercado hoje, a gente vê o e-commerce cada vez mais presente na vida das pessoas. Eu acho que o brasileiro já se aculturou com essa questão de comprar em casa. Eu falo lá pela minha filha, sempre brinco, se você vê aí algum caminhão na rua, passou, vai passar na minha casa, porque a minha filha, ela é uma pessoa que adora comprar as coisas pela internet, e a gente percebe que as famílias se acostumaram com isso também, né? Como é que está sendo esses 8 anos, esses desafios que vocês enfrentam lá com esse crescimento que a gente vê que a Amazon tem cada vez mais pujante no mercado, Rafael? Para mim foi uma oportunidade e tanto que eu tive, porque
entrar na Amazon, entrar na empresa que criou o e-commerce no mundo, para mim era um sonho. Essa experiência, ela foi e tem sido fantástica por conta da cultura da empresa. A empresa tem uma cultura que eu considero como sendo fantástica, como sendo ímpar, e essa cultura ela fez com que eu admirasse a empresa ainda mais desde o primeiro momento. O crescimento, eu tive a oportunidade dentro da Amazon de ver a empresa crescer em diversos locais. Porque eu comecei na Amazon do Brasil, mas logo na sequência, no primeiro mês mesmo, eu já fui para o México para poder lançar e liderar a Amazon Logistics lá no México, né, que é a nossa própria empresa de transportes, o Correios da Amazon. E lá no México eu fiquei liderando a Amazon Logistics por 1 ano e meio, então eu tive a oportunidade de ver o crescimento da empresa lá naquele país, que nós tínhamos acabado de inaugurar a Amazon do México. E depois eu voltei para o Brasil, fui para os Estados Unidos para passar alguns meses montando operações da Amazon Logistics, voltei para o Brasil, fui para a Austrália para lançar a Amazon Logistics lá na Austrália e liderar a Amazon Logistics da Austrália. E aí eu voltei para o Brasil em 2020 durante a pandemia e foi quando finalmente a gente montou em 3 de novembro de 2020 a Amazon Logistics, que acaba de completar mês passado aí 3 anos de existência aqui no nosso país. Essa experiência para mim foi uma experiência ímpar, fantástica, porque eu tive a oportunidade de conhecer o comércio eletrônico e o crescimento do comércio eletrônico, como você falou, em diversos países. E entender como que a cultura ela tem um papel de fundamental importância na padronização dos processos operacionais e na escalabilidade do negócio. Porque eu acredito que a empresa não seria a empresa que é hoje se ela não tivesse uma cultura tão forte. Porque é impressionante o fato de você ir, às vezes, para um país como Índia, como UK, né, o Reino Unido, ou Estados Unidos, ou Japão, e você vê que a gente opera da mesma maneira em todos esses países. Da mesma maneira, com o mesmo modelo mental, com o mesmo pensamento. Então isso cria uma facilidade de escala do negócio muito grande, porque eu posso muito bem pegar um profissional meu daqui e colocar lá que ele vai ser tão produtivo quanto, e vice-versa. Então essa flexibilidade que nós temos hoje para escalar o nosso negócio, ela só é possível por conta da cultura, né? Agora, o processo é o mesmo aqui nos Estados Unidos, na Austrália, no México, mas talvez a gente tenha aqui uma desvantagem que é a nossa infraestrutura, né? Como é que você lida com isso, com essa responsabilidade que você tem dentro da Amazon, com esse desafio que é do portão para fora? Porque o processo é do portão para dentro, até aí você domina, mas do portão para fora tem coisas que você não tem domínio, né? Como é que você consegue sustentar esses desafios que você tem do portão para fora para fazer com que teu processo do portão para dentro garanta o sucesso da empresa, Rafa? É uma verdade. Agora, quando eu falo em processo, eu falo sim no processo operacional e eu falo também na maneira de se tomar a decisão, no modelo mental do processo de tomada de decisão, que é muito importante. Porque aí sim, por mais que o ambiente ele seja distinto, o modelo mental, a forma da tomada de decisão, ela é equivalente. Dou um exemplo, como você bem disse, o processo da porta para dentro, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Resguardadas as diferenças de legislação trabalhista, ele é o mesmo. Agora, da porta para fora, ele é totalmente distinto. Você pega um país como, por exemplo, o México, que é um país muito pequeno e que facilmente via rodoviária, você chega a partir da cidade do México em qualquer lugar do México em um dia. Aqui no Brasil isso é impossível. Nós temos um país de dimensões continentais com 5.500 municípios. Então é muito difícil você conseguir atingir todos esses municípios com velocidades equivalentes de entrega, mesmo porque nós temos baixa densidade na maioria dos municípios. Se você pegar as 200 maiores cidades do Brasil, elas respondem por mais de 60% da demanda do e-commerce e nós temos 5.500 cidades. Então, como vencer esses desafios? Nós temos desafios de diversas ordens, você bem disse, que realmente é algo super complexo, esse desafio da porta para fora.
que é desafio geográfico, desafio de densidade, desafio de infraestrutura, como você disse, infraestrutura de pavimentação, infraestrutura de segurança, desafios de tributação. Então nós temos desafios de todas as ordens aqui no nosso país. A diferença é como que nós enxergamos esses desafios. Essa que é a grande diferença, porque dentro da empresa existe 16 princípios de liderança que norteiam todas as nossas tomadas de decisão e os modelos mentais, e um desses princípios de liderança é o Customer Obsession, a obsessão que nós temos pelo nosso cliente. E isso faz com que toda vez que nós encontramos um desafio, a gente pense primeiro no cliente e entenda o que nós pretendemos resolver com isso. O que nós pretendemos resolver com esse problema que nós enfrentamos? Dou um exemplo. Existem problemas inerentes à segurança pública. Existem comunidades que você tem difícil acesso e tem problemas de segurança pública, com alto índice de roubo de cargas, com alto índice de saques, com dificuldade de acesso, com dificuldade de entendimento do endereçamento do cliente, porque em algumas comunidades você entra numa viela e você encontra de forma sequencial 10 casas de número 1. Então, como é que você pode entender, qual é a casa de número 1 da Dona Maria? É muito difícil. Então essa é a realidade do nosso país. Então como que nós conseguimos resolver isso? Quando nós entramos com a nossa operação aqui no Brasil, nós procuramos entender o que era atualmente aplicado e de forma crítica entender se aquilo que era aplicado era o melhor para o nosso cliente. Então a entrega, por exemplo, em comunidades era uma entrega que ou não tinha presença, o cliente tinha que pegar um transporte para pegar a encomenda dele fora da comunidade, ou tinha presença com escoltas armados, com que colocavam em risco a vida do cidadão, a vida de todos. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos, então o que eu preciso fazer? Dou um exemplo, fizemos um projeto há um ano, que foi um projeto vencedor, em parceria com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, uma ONG fantástica, e através desse projeto nós inauguramos diversas unidades operacionais dentro da comunidade, operadas 100% por membros da comunidade, e inclusive boa parte dos entregadores são egressos do sistema penitenciário. Então nós não temos qualquer tipo de problema com esse modelo operacional. É um modelo operacional campeão, é um modelo operacional que faz com que nós tenhamos a mesma qualidade e segurança das entregas que nós temos para a área que fica fora da comunidade. Ou seja, a gente promete hoje no Morumbi, para muitos produtos, velocidade de próximo dia. O cliente compra no sábado e recebe no domingo na casa dele. Em Paraisópolis, ao lado do Morumbi, nós prometemos também com a mesma velocidade de entrega, sem qualquer distinção. Isso é inclusão. Isso é se preocupar com o cliente. Então, de forma muito sintética, nós utilizamos a nossa cultura como mola propulsora para encontrarmos soluções pró-cliente de acordo com o desafio que nós vemos em cada país. Muito bom, Rafa. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Rafael Caldas. O Rafael é Country Leader da Amazon Logistics Brasil. Nós voltamos no instante.
Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Rafael Caldas. O Rafael é Country Leader da Amazon Logistics Brasil. Rafael, você disse que passou pelos Estados Unidos, pela Austrália, pelo México e algumas passagens aqui agora no Brasil, né? Pegando o Brasil, o volume que o e-commerce representa, a cultura que tem aqui, dá para fazer alguma comparação com o México, por exemplo, como é que nós estamos, ou mesmo com a Austrália, se a gente está evoluindo, se a gente está muito atrás, porque não dá para comparar com os Estados Unidos, né? Mas dá para ter uma avaliação sobre a fotografia de momento no Brasil quando se fala em e-commerce? Claro. Nós temos momentos distintos em cada um desses países. Como você bem disse, os Estados Unidos tem um momento muito mais adiantado que o nosso, pelo ponto de vista de penetração do e-commerce dentro do varejo. E o e-commerce nos Estados Unidos ele representa mais de 40% do varejo, então isso é um número muito bom. E ele foi muito impulsionado, não somente nos Estados Unidos, mas em todos esses países, pela pandemia. Obviamente, então a comodidade do cliente comprar online ela foi fundamental para impulsionar esse crescimento do e-commerce no mundo e ela continua sendo de fundamental importância e sendo a principal mola propulsora para isso. Em todos esses países nós temos desafios distintos, né? O Brasil ele ainda está num estágio que, apesar de ter evoluído bastante durante a pandemia, ele ainda está num estágio embrionário dessa evolução de penetração do varejo. Nós temos ali, de acordo com o indicador que está fazendo essa medição, 15%, 17% de penetração no varejo, mas isso mostra que nós temos muita oportunidade de evolução, né? Quando nós analisamos outros países como México, Austrália, nós vemos que eles estão num patamar de penetração similar ao do Brasil, porém em estágios distintos, com desafios completamente distintos. O nosso desafio, por exemplo, aqui no Brasil, ele é um desafio mais que, como você bem disse no primeiro bloco, ele está relacionado com a infraestrutura, com os desafios de nós sermos um país de dimensões continentais, enquanto no México, por exemplo, ele está mais relacionado com um desafio de precificação, está mais relacionado com um desafio de competitividade, de prazos de entrega que já são super velozes, né? Então, mas os desafios são outros no México. O desafio de confiabilidade do consumidor na compra do comércio eletrônico, porque até pouco tempo atrás a quantidade de fraudes no cartão de crédito no México eram gigantes. Então, o consumidor ele era um consumidor ressabiado lá. Enquanto na Austrália já é um outro desafio, é um desafio com relação a custos, né? Porque a Austrália é um país muito caro. É um país muito caro para se operar, é um país com mão de obra muito cara, com equipamentos e com custo de imóveis muito caro. Então, os desafios eles são diversos. Eu acredito que quando a gente olha aqui para o nosso país, nós temos muito ainda a se trilhar. Por isso que eu acredito muito em um plano bem estruturado. Porque quando nós pensamos, como eu falei também no primeiro bloco, no cliente como sendo o centro de tudo, nós conseguimos criar um plano bem estruturado. Exemplifico. Se você tem um objetivo de, por exemplo, atender o cliente de Pernambuco com um prazo de entrega super competitivo, com uma qualidade e nível de serviço super eficientes, isso faz com que você trace um plano estratégico para atingir aquilo e evite distrações. Evite distrações a ponto de se preocupar com coisas que não vão agregar valor àquilo que aquilo que o teu cliente precisa, aquilo que você precisa para atingir aquele objetivo. Aqui no Brasil se fala muito em drones, em automação de operações, quando o que nós precisamos é muito mais básico do que isso. Porque quando você vai a campo, você vai ver as operações de transporte, por exemplo, você vê que elas carecem de algo muito mais simples, que é o controle operacional, o controle do fluxo operacional, que são motoristas que vão fazer carregamento e vão fazer entregas, que ficam esperando no pátio por 3, 4, 5, 6 horas. Então como é que você vai se preocupar com drone se você não consegue nem carregar um motorista em meia hora? Então, aqui no Brasil, eu acredito que os nossos desafios eles são mais básicos. Eles são mais básicos porque ainda se opera de forma muito empírica no comércio eletrônico. E nós precisamos nos profissionalizar mais, nós precisamos
ter uma atenção e foco maior na padronização e na criação de processos operacionais e mecanismos bem estruturados, né? E nesse ponto que eu acredito que a cultura da Amazon é uma cultura fantástica e que nos ajuda bastante aqui no Brasil a elevar a barra do mercado, porque diversos foram os processos que nós criamos, por exemplo, aqui na Amazon Logistics do Brasil, que estão ajudando o mercado a impulsionar o mercado, porque o mercado olha e fala, opa, se eles estão oferecendo dessa forma, eu também tenho que oferecer. Se eles estão oferecendo numa comunidade, como eu falei no primeiro bloco, em próximo dia, de uma forma tão simplificada, eu também posso fazer. E quando todo mundo faz isso, você começa a profissionalizar o mercado e a impulsionar o mercado para um outro patamar. Agora, novamente, foco no principal, evitando distrações. Trazendo agora a nossa conversa para o Rafael. Quando você estava lá no Amazonas, você imaginou chegar onde você chegou hoje na sua carreira profissional, Rafa? Não, nem nos meus sonhos mais cheios de devaneio. Não imaginava não. Eu acho que eu respeito muitos grandes empresários executivos que sonham grande, e eu acho que o sonho grande ele é necessário sim. Eu, com toda sinceridade, eu nunca tive objetivos muito grandes na minha carreira. O meu maior objetivo sempre foi trabalhar muito e nunca perder uma oportunidade que surgisse. Um exemplo disso foi quando eu identifiquei a oportunidade na Amazon que estava aberta ao mercado e eu li a oportunidade e vi, esse sou eu, só que tem um porém, eu não falo inglês. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu poderia ter desistido naquele momento, mas não. Eu imediatamente contratei uma professora de inglês fantástica, que é a Julieta Lino, e em curto intervalo de tempo, com aulas todos os dias, com uma disciplina rigorosíssima, em 3 meses eu aprendi inglês. Então, eu acho que tudo depende de como que você encara as oportunidades, como que você não deixa a oportunidade passar quando você vê ela na sua frente, né? Então, eu nunca deixei uma oportunidade passar na minha frente, eu sempre abocanhei todas as oportunidades e trabalhei muito e sempre com a mente muito aberta para aprender, com sede de conhecimento. Eu acho que isso me ajudou bastante, né? Eu estou feliz demais onde eu estou, né? Feliz demais com a empresa que eu estou, né? Mas, de fato, eu, amazonense, nunca pensei, opa, vou ser um executivo da Amazon. Nós temos 1 minuto para acabar o nosso programa. Cada colaborador é um ser humano, né? Que tem as suas dores, seus medos, suas inseguranças, e que, por outro lado, esse mesmo ser humano, ele precisa entregar resultado, né? Como é que você lida? Em 1 minuto, para a gente fechar o nosso programa, com essa ambiguidade entre o ser humano com as suas limitações e com a necessidade dele entregar seus resultados, Rafa. Identificar onde que a pessoa consegue ser melhor. É muito importante que você despenda tempo para você identificar quais são as virtudes que uma pessoa possui e quais são as oportunidades que ela tem como profissional. Então, após ter essa análise, esse espectro muito bem identificado, é colocar aquela pessoa em uma posição onde ela consegue de fato ser produtiva. Então, não adianta de nada você colocar uma pessoa que não tem um pensamento super cartesiano e analítico numa posição de business intelligence, por exemplo, né? Eu me lembro que quando eu entrei na Amazon, na minha primeira semana no México, eu conversei com uma senhora que fazia desenvolvimento de tecnologia por 2 anos na Amazon. Eu perguntei para ela, o que você fazia antes? Ela falou, eu era bióloga marinha. Falei, mas como que você migrou para essa área? Ela falou, meu líder identificou que eu tenho as skills necessárias para desenvolver bem essa atividade e ele foi muito assertivo, porque eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Então, acho que isso é que é super importante na identificação da função e da pessoa para que ambos cresçam, né? Prazerzaço conhecê-lo, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço a todos por terem assistido e muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.